Primeiro, então, que a gente vai abordar hoje. É uma de 2021, ó, super atual. Odontologia hospitalar. Assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento para um dente com dor, que apresenta boa estrutura, ou seja, o dente está apresentando boa estrutura, né? Ou seja, ele não está fraturado, não está com uma cárie que está destruindo completamente a coroa. Quando ele coloca boa estrutura, a gente já pensa, o dente não tem. Ele vai ter ali, pode ter ali uma restauração, né? Uma restauração classe 1, sei lá. Mas ele está com uma boa estrutura. Mas ele apresenta aqui, ó. Aí o assunto vem. Lesão endo... Eita. Então, lesão endoperiodontal. Gente, como é que isso é abordado? Lesão endoperiodontal. Primeiro, nomenclatura. Vocês podem ter lesão endopério, lesão endoperiodontal, lesão endodôntico-periodontal, lesão perioendodôntica. Então, tem várias nomenclaturas para a mesma doença. Então, ele está colocando aqui, ó, assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento. Ele quer saber tratamento, tá? De um dente que apresenta, ele já diagnosticou para você. Você não precisa falar de diagnóstico de lesão endopério, ele está falando para você qual é o tratamento, tá? Uma lesão endopério classificada como grau 1, grau 1 é, se você quer pegar e identificar lesões endopério, grau 1, grau 2, cada uma tem uma característica, mas isso é muito específico. Não vai cair, dificilmente vai cair para vocês aí na FGV, tá legal? Qual são as características das lesões endopério classificadas como grau 1, ou grau 2, ou grau 3? Só para que vocês tenham uma noção, tá? Segue mais ou menos o mesmo padrão de mobilidade dos dentes na periodontia, tá? Então, é o grau de mobilidade, tá legal? Grau de perda óssea e tudo mais, tá? Por isso que classifica em grau 1, grau 2 ou grau 3. Mas isso não vem ao caso porque não é o diagnóstico que ele quer. Então, assinale a opção que apresenta a sequência mais adequada de tratamento para um dente com dor, que apresenta boa estrutura, lesão endoperiodontal, sem dano radicular. Então, você já vê que, ó, sem dano radicular, em pacientes sem periodontite. Tá legal? Letra A. Qual é o tratamento? Raspagem da bolsa periodontal. Primeiro raspa, depois trata endo, depois restaura o dente. Essa é uma das alternativas. Alternativa B. Trato a endo, raspo depois e restauro. Vocês perceberam que a A e a B é raspar primeiro, trata depois, endodonticamente, e restaura. Depois ele inverte. Primeiro trata a endo, depois raspa e aí faz a restauração. Beleza? Estou colocando a B aqui. Exodontia. É uma alternativa C, né? Exodontia, instalação de implante dentário e prótese. Antibiótico terapia, preservação, bochecho antisséptico, antibiótico terapia e preservação. Tá? Eu estou vendo aqui no chat que todo mundo está colocando a resposta B. Vamos ver se é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre as doenças endopério. Primeiro, nós temos, na nomenclatura das doenças endopério, nós temos a endopério. Tá? Vamos falar das endopério. Lesão endodôntica primária, lesão periodontal primária, lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário. Aí depois inverte. Lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário e as lesões endopério verdadeiras. Essa é a classificação. Se você procurar no livro do Lind de pério, é assim. Se você procurar nos livros de endodontia, essa é a classificação mais utilizada. Existem outras, tá? Porque agora, por exemplo, no livro do professor Consolaro, ele coloca uma outra classificação. O livro do professor Bombana, né, quem falecido professor Bombana, que inclusive foi meu orientador do mestrado, ele coloca também, sugere uma outra classificação, mas a classificação normal é essa mesmo, tá? Lesão endodôntica primária, lesão periodontal primária, lesão endodôntica que causa pério, lesão pério que causa endo e a lesão endopério verdadeira. Tá? Identificar essas doenças uma parte diagnóstica é um pouco mais difícil na parte clínica. Clinicamente é difícil. Aqui, para nós, na teoria, não é tão difícil assim. Bom, independente disso, tá? Se foi a endo que causou a pério ou a pério que causou a endo, o tratamento dessas doenças é um só. Presta bastante atenção. Como é que você trata a doença endopério? Primeiro você trata a endo
Começa pela endo, depois vai para pério. Legal? Então, você começa pela endo, faz o preparo, porque geralmente essas lesões endopério, elas estão associadas a dentes sem vitalidade. Geralmente. Ou, se tiver vitalidade, com algum comprometimento pulpar. Se tiver com vitalidade, com comprometimento pulpar e dor, não tem porquê, pensa comigo, isso aí vai do bom senso, você mandar o cara para pério para depois fazer a endo. Não tem muito bom senso nisso. O cara tá com dor. Então você vai abrir a endo primeiro. Então você primeiro faz a intervenção na endo. Vamos pegar, esquece a parte de polpa viva e vamos pegar um caso de polpa morta, que está com envolvimento endopério. Não adianta nada você mandar para pério se aquele dente está inteiro cheio de bactéria dentro do seu endodonto. Existe contaminação, existe comunicação do meu endodonto com o meu periodonto. Essas comunicações, elas são através das próprias ramificações anatômicas do canal radicular e também pela permeabilidade dentinária. Não esqueçam da permeabilidade da dentina. Não é só comunicação da polpa com o periodonto, né? Seja ele lateral ou apical, através de ramificação do canal colateral, canal secundário, canal, né, lateral, canal acessório. Não é só eles que comunicam. A própria permeabilidade da dentina também faz com que exista essa comunicação de dentro para fora e de fora para dentro. Então, tanto o endodonto influencia com o periodonto, como o periodonto influencia no endodonto. Se eu tiver uma doença endodôntica, provavelmente eu vou ter repercussão no meu periodonto e vice-versa. Legal? Existem até trabalhos que demonstram isso, né? Tem um trabalho muito interessante, onde eles pegam, para você ter ideia, eles pegam um trabalho, se eu não me engano, da Maria Esperança, tá? Onde ela pega dentes extraídos, corta a coroa, faz o preparo, faz aumento da permeabilidade dentinária com EDTA, tá? Aí o protocolo é esse, você tem que colocar EDTA lá dentro para aumentar a permeabilidade, aí ela coloca medicação com hidrólise de cálcio dentro do dente, nada fora, dentro do dente. Dentes que foram extraídos por problemas periodontais, que estavam em sucessivas raspagens e tudo mais. Aí ela pegou o dentinho, encheu de hidrólise de cálcio e fechou, selou tanto no forame quanto na abertura, né, do canal radicular. E colocou nas placas de Petri, contaminadas. Placas de Petri com contaminação, com colônias, né, com colonização bacteriana, cultura bacteriana. E colocou o dentinho. E aguardou 24 horas. O resultado foi um halo de inibição, né, do crescimento bacteriano ao redor daquele dentinho. Ou seja, ela colocou hidrólise de cálcio dentro do dente e o halo de inibição foi para fora. Por quê? Porque a medicação colocada dentro do canal tem ação lá fora. Esse trabalho é clássico. E esse trabalho, ele justificou ou reforçou o protocolo de se fazer primeiro a endodontia. Então, sempre que eu tenho lesão endopério, faz a endo primeiro, depois você faz a pério. Você pode fazer a endo primeiro, toda a primeira sessão, até a medicação, levar para a periodontia e depois obturar. Também tem esse protocolo. E depois você restaura. Legal? Mas, se você não vai fazer a fase medicamentosa, você faz primeiro a endo, depois você manda para a pério e depois restaura. Então, vocês estão corretíssimos, né? Quando você fala de que o tratamento para esses casos de endopério é tratamento endodôntico primeiro, depois raspa e depois restaura. Né? Exodontia, lógico que não, você não vai tirar um dente porque ele tem um problema endopério, né? Principalmente, está escrito ali, ó, grau 1, sem dano radicular e um dente com boa estrutura. Ele já está te dando as dicas para você falar assim, ó, não, tirar não vai. Antibiótico terapia. Gente, em endodontia, já vou colocar aqui, vocês vão ver, já vai ser um spoiler para uma outra questão que vai vir mais adiante. Quando que eu dou antibiótico? A gente conversou, acho que isso aí na outra aula, quando a gente falou de urgências, tá? Vou relembrar vocês. Quando que eu dou antibiótico na endodontia? Estou falando das outras áreas. Endodontia. Eu dou em 3 situações básicas. Eu dou antibiótico em pacientes que estão prostrados ou com febre, prostração e febre, em pacientes que estão com abscessos que eu não consigo drenagem,
e em pacientes imunossuprimidos. Lógico que também tem a profilaxia antibiótica, né, prévia, né, que é quando você tem pacientes que têm problemas cardíacos, né, onde você tenta evitar uma possível endocardite. Então tem esse aqui, mas esse aqui é a profilaxia antibiótica de todas as áreas. Estou falando na endo. Na endo, então, repetindo, eu dou antibiótico quando? Tem até um meme, né, que saiu aí na internet, aí, direto. Não se dá antibiótico para pulpite. Legal? O cara levanta uma placona assim, não se dá antibiótico para pulpite. Primeiro caso. Achei bem engraçado isso, porque tem muita gente dando antibiótico para pulpite. Antibiótico a gente dá, então, quando você não tem drenagem, o cara está com abscesso, você tenta drenar via canal, não tem via cirúrgica, não tem ponto de flutuação, não consigo via de drenagem, dá antibiótico pro cara, para evitar a disseminação bacteriana. Isso aí pode cair na corrente sanguínea, dar uma sepsemia e tudo mais. Então dá antibiótico pro cara. Se o cara estiver prostrado, ou seja, o sistema imunológico do cara caiu, o cara está prostrado e com febre, dá antibiótico pro cara. E aí é independente se você conseguiu drenar, não drenou, beleza? Mas tem que estar lá escrito, paciente com febre, você entra com antibiótico. Legal? E os imunossuprimidos, por exemplo, paciente transplantado. Paciente que fez transplante de rins, está com infecção dentária. Opa, para pensar que você vai dar aqui no antibiótico pra esse cara. Legal? Fora isso, nada de antibiótico. Então, esquece antibiótico terapia para problema de endopério. Bochecho de antisséptico não cura nada, né, gente? E aqui, então, a gente ficaria entre a A e a B. Lógico, é só saber qual é a sequência certa. Beleza? Vamos lá.